Hoje eu vou dissecar o novíssimo Ozone 12, a suíte de masterização da iZotope que promete que você não vai precisar de mais nada além dela para masterizar. Usando e abusando da inteligência artificial para fazer todo o trabalho para você, mas ainda te deixando espaço para fazer qualquer ajuste que você quiser nas ferramentas que ele utilizou. Fica até o final do vídeo que os recursos são inacreditáveis. Beleza, vamos direto ao ponto. Tô aqui com a música que eu mixei, chamada Contact, da artista Cat Wright. Note que ela está mixada, não está masterizada, tem bastante headroom aí para se trabalhar, para se masterizar. Vamos dar uma rápida escutada. There was a ballerina from a small house in a small town all at once. E eu vou inserir o plugin da vez, Ozone 12. Não vou mentir para vocês, não é um plugin dos mais leves. Ok, uma vez que ele carrega, você pode clicar aqui no assistente dele, ok? E ele vai lhe sugerir, você quer masterizar com apenas um clique e simplesmente ele vai decidir tudo para você, ou você quer customizar as opções de masterização antes de masterizar. Eu vou clicar em customizar só para você ver as opções que você pode escolher antes desse assistente começar a funcionar. Mas se você não quiser tomar nenhuma das decisões que eu vou mostrar agora, é só você clicar em One Click. Você pode começar definindo um estilo, né, o alvo, o target. Nesse caso aqui, eu vou num RMB Soul. Você seleciona as ferramentas que você quer que ele utilize. Eu quero todas as ferramentas, eu quero o pacote completo, toda a experiência. Aqui na intensidade é interessante, o que você quer que ele faça com essa masterização? Que seja balanceado, que seja sutil, que seja transparente, que seja ousado ou que seja transformador. Nesse caso, eu vou querer que seja balanceado. E aí você pode experimentar ou não. Você vai querer aumentar o volume? É só ligar esse Maximizer e colocar aqui a quantidade de LUFS que você quer que ele aumente. Nesse caso, -9 me parece muito satisfatório. E aqui o tempo de análise, 8 segundos, me parece um tempo satisfatório. Agora você vai clicar aqui em Start Assistant ou Começar o Assistente. E nesse momento ele vai pedir para você tocar a parte mais alta da música e ele vai começar a fazer todo esse processamento. Ele inclusive diz durante o processamento que ele vai usar muita CPU e aqui realmente o Reaper deu uma engasgada, mas não travou. Ele simplesmente ficou, meu Deus, estou respirando por aparelhos. Mas deu certo e eu vou mostrar o resultado agora já, depois dessa varredura. Muito bem, como ele colocou em -9 LUFS, ele subiu demais o volume, está muito alto aqui. E ele tem essa opção de você clicar aqui justamente para fazer uma equiparação do volume de entrada e volume de saída, para vocês poderem justamente perceber o efeito do plugin, a diferença que ele está fazendo no som e não só o absurdo de volume que ele está colocando. Então eu vou clicar e a gente vai começar com um simples AB. There was a ballerina from a small house in a small town all at once. The music overtook her. It was a long road, there was no end in sight. Gostei demais do resultado, ele acrescentou um brilhozinho, também uma pressão nos graves, muito massa. E agora eu vou mostrar as possibilidades de ajustes, né? Nesse menu aqui que a gente tá, é o menu mais simples, então a gente com poucos controles consegue aumentar ou diminuir os ajustes que a gente está trabalhando aqui. E depois existe um menu mais complexo, que são as ferramentas e todas as ferramentas do plugin que eu vou mostrar também. Então nesse menu mais simples, que é o menu assistente, ó, se a gente for para aqui a gente vai para o menu mais complexo, mas eu estou no menu assistente. Eu começo podendo adequar mais ou menos o balanço tonal dessa música em relação ao estilo que a gente escolheu, RMB Soul. Então, se eu aumentar esse slide aqui, esse knob, ele vai tentar igualar mais ainda o que ele fez aqui com equalização em relação a esse estilo, ou menos se eu colocar valores negativos. Clique duplo para voltar para o ajuste principal e aqui eu ligo ou desligo o equalizador que ele fez. Então vocês vão ver que quando eu desligar esse equalizador, o brilho da mix vai dar uma caída. There was a ballerina from a small house in a small town. Eu sei disso porque quando eu clico aqui nas ferramentas mais complexas, né, o equalizador, a gente nota que ele acrescentou brilho, acrescentou aqui um grave em 200 Hz, tirou aqui um médio, então a música fica com mais médio quando você também desliga esse equalizer aqui. Já já eu mostro o equalizador um pouco mais de perto. Então,
ativa ou desativa o equalizador e aumenta ou diminui o balanço tonal da equalização em relação à música que a gente está trabalhando. Aqui a gente liga ou desliga o limiter, né, para deixar a música mais alta ou mais baixa. Como eu estou equiparando aqui os volumes, né, nesse caso a gente não ia perceber a diferença, e a gente pode também aumentar ou diminuir a atuação desse limiter, né, para ele arrochar um pouco mais ou deixar um pouco mais quieto a compressão dessa música. Aqui no Vocal Balance ele está desligado, mas pode acontecer dele achar prudente que a voz fique um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Então ele ajusta aqui e a gente consegue ver a diferença entre o ajuste vocal, né, a voz mais alta ou mais baixa, e não. Mas nesse caso aqui ele não mexeu no Vocal Balance, então não tenho opção de customização. E vamos aos 4 slides extras. Dynamics Match basicamente é a quantidade de compressão aplicada para deixar a música com mais punch, com os transientes aparecendo mais ou não, e a gente vai mexer aqui mais ou menos. Width Match é justamente a espacialidade, ele fez um ajuste de espacialidade, que eu vou mostrar os ajustes exatos daqui a pouco, e a gente consegue deixar a música com mais espacialidades, mais elementos no estéreo, ou menos, bastando escorregar aqui. Clarity e o Stabilizer são supressores de dissonância, tipo o plugin Sooth 2 ou o Equator da Waves. O Clarity ele é mais exagerado, ele dá mais coloração, ele atua com mais força, e o Stabilizer ele é mais sutil, sempre tentando corrigir alguma ressonância, algumas frequências que estão muito metálicas ou prejudiciais para a mixagem. Então no menu básico é isso, com poucos slides a gente consegue modificar um pouco a masterização que ele fez automaticamente, mas se você quiser ser mais cirúrgico, a gente pode ir para o menu mais detalhado. Então aqui são as ferramentas que ele utilizou, tudo isso foram ferramentas que ele utilizou para masterizar a nossa música, começando com o equalizador que está aqui, essas são as coisas que ele fez, e a gente pode modificar à vontade como qualquer tipo de equalizador. Se eu achei que ele colocou muito brilho, por exemplo, eu tiro o brilho aqui, enfim, é uma equalização básica de um equalizador simples. A gente sempre pode ouvir o efeito do módulo que a gente está trabalhando aqui na função delta. Então se eu coloco para tocar, isso é o que o EQ está fazendo. Bem mais equilibrado. O próximo menu é o Impact, ou Impacto, que é um menu muito curioso. Ele controla as microdinâmicas do canal, subindo ou descendo muito sutilmente os volumes. Vamos dar uma olhada na atuação. Muito sutil, ó. Temos o controlador de espacialidade estéreo, né? A gente vai ter as bandas aqui para a gente dizer o quanto que a gente quer que ele abra esse estéreo ou ele fique mais no mono. E a gente tem um goniômetro aqui para dar justamente esse resultado para a gente. O Clarity, como eu falei, é um supressor de ressonância, ó. Então essas são correções que ele está fazendo, positivas ou negativas, em relação às frequências do nosso áudio. E o Stabilizer trabalha no espectro inteiro e é bem mais sutil. Claro que a gente pode controlar aqui a quantidade, né? Fica meio estranho. Aqui a gente tem um equalizador dinâmico. Ele vai escolher algumas frequências aqui e vai tirar só quando existe um excesso. There was a ballerina from a small house. There was no air. Normalmente são frequências chatinhas. E a última coisa que ele fez na nossa mix é justamente o volume. Ele colocou 14.4 dB de volume para deixar a música em 9 LUFS. E aqui tem todos os ajustes de um limiter. Tô dando uma panorama das ferramentas, senão esse vídeo ia ter mais de 1 hora. O Ozone é uma ferramenta muito completa e se vocês querem que eu faça reviews mais detalhados de cada uma dessas ferramentas, deixa aí nos comentários. Beleza, agora vamos dar uma olhada nos módulos que o Ozone não usou na minha mix, porque ele achou que não era necessário, mas que existem para você tomar ciência de tudo que esse plugin pode oferecer. Mas antes, tá gostando do vídeo? Curte, compartilha, e se você quiser apoiar o canal, você pode fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí e se tornar membro do canal Repair Brasil. É só apertar no botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai poder assistir todos os meus vídeos com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Beleza? Vamos olhar os outros módulos então. Eu vou desabilitar o Maximizer para justamente os próximos processamentos que eu for mostrar não sofrer influência do limiter. E agora eu posso desligar o Gain Match, porque a gente não vai precisar que ele compense o volume. Então,
O que está em branco é o que ele não utilizou. Ele não utilizou o Dynamics, que é um módulo simples de compressor, um compressor para você utilizar na sua master. Ele, no caso da minha mix, ele foi direto para o limiter e por aquele micro estabilizador que eu mostrei no começo. Ele tem um segundo equalizer, caso você queira abrir um segundo equalizador em algum momento dessa cadeia de efeitos. Ele tem um exciter, que basicamente é um saturador, que você pode escolher várias bandas se você quiser, ou apenas uma banda. Você vai ver que ele vai ficar meio distorcido. There was a ballerina on a small house. E você pode adicionar várias bandas para fazer uma saturação só nos agudos, enfim, como você quiser. O Exciter é uma excelente ferramenta na masterização, que ele não usou na minha. Match EQ. Você pode usar o Match EQ quando você tem uma referência, que você pode carregar essa referência aqui, ó. Tem um menu de referenciazinha para você fazer uma comparação AB. E aí você pode fazer com que a equalização da sua mixagem fique aproximada da equalização dessa referência. Eu já mostrei aqui em vídeos anteriores que eu não sou muito chegado a essa técnica não. Eu acho que sempre fica um pouco artificial demais. Mas caso você goste, aqui tem uma ferramenta para você que faz esse tipo de trabalho. Bass Control, controle de graves. Eu vou mostrar duas ferramentas muito parecidas. Então esse aqui, ó, a gente bota para tocar e a gente pode dar uma mexida nesses graves mesmo, colocar mais balanço ou mais punch. Acho muito interessante essa ferramenta. Vamos escutar. There was a ballerina on a small house. E o punch. In a small town all at once. The music overtook her. É como se o balanço fosse mais o baixo e os graves de maneira geral e o punch fosse mais o bumbo mesmo, mais o transiente. Você que está buscando um punch aí nos graves da sua mix, essa ferramenta é fenomenal. E você tem Low End Focus, focos nos graves ou nos subgraves. E basicamente você pode dar mais contraste de uma forma punch ou de uma forma mais suave. Vamos olhar? There was a ballerina on a small house in a small town. Massa. Outra ferramenta super legal, Master Rebalance, que você pode rebalancear sua masterização, aumentando ou diminuindo o volume dos vocais, do baixo e da bateria. Olha que legal. Bateria. There was a ballerina on a small house in a small Vocal. town all at once. The music overtook her. Isso é fenomenal para quem masteriza. Spectral Shaper. Ele tende a corrigir frequências problemáticas, como frequências muito metálicas. There was a ballerina on a small house in a small town all at once. Parecido com outros supressores de ressonâncias, outros módulos também que a gente mostrou, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele vai só corrigindo, ele não amplifica, ele não ressalta, e ele é mais localizado também. Stem Equalizer, que é um barato, você pode equalizar separadamente os vocais, o baixo, a bateria e os outros. Então, se você quiser, por exemplo, colocar mais timbal, então vai no drums aqui. There was a ballerina on a small O bumbo mais quicado ou in a small mais bumbo. town all at once. The music overtook. É a mixagem da masterização. Unlimited, você vai utilizar, não é esse caso aqui, mas se a mix veio para você já com muita compressão e você não consegue enfatizar transientes, você quer meio que criar de novo os transientes. Ó, tem até um desenhozinho aqui. Então você coloca aí o que está comprimido, deixa de ser comprimido, ele recria esses transientes. Aqui não vai funcionar porque tem transiente demais, essa música não está super comprimida, mas pode ser o caso de uma mixagem já zoada que você pegar. E aqui ele tem os últimos 4 modos, os modos antigos, Vintage. O Vintage Compressor, ele simula um compressor de feedback, onde o detector de sidechain vem depois da redução de ganho, então ele fica sempre ajustando a redução de ganho. Aqui você vai ter um Vintage Equalizer, onde ele simula um Pultec, né, um equalizador analógico muito famoso, então com a coloração do Pultec. Aqui é um Limiter Vintage simulando um Fairchild 670. Então se você gosta da coloração desse limiter, você pode vir justamente usar esse limiter aqui. E um simulador de fita. Ele simula que sua mix está passando por um Studer A810, mas sem as interferências, chiados que podem acabar com sua mixagem. Beleza, as últimas ferramentas aqui desse fantástico plugin, a gente pode transformar a mixagem em mono, se a gente quiser, trocar o canal da esquerda com o canal da direita. Como já mostrei, a gente pode carregar uma referência e ficar dando um AB nessa referência. Clicando aqui em codec, a gente consegue selecionar uma simulação, né, um preview de como seria esse áudio em MP3. Então você coloca aqui
o kbps do MP3 que você quer e pode até solar os artefatos para justamente ver o que ele perde quando transforma em MP3. Bacana também. E esse foi um super panorama na novíssima ferramenta de masterização da Isotope Ozone 12. No link da descrição desse vídeo, você vai ser levado para essa página onde você pode baixar o trial por 10 dias, é justamente esse que eu estou utilizando agora, a versão de teste. E se você quiser comprar, ele vem de 3 formas: o Ozone 12 Elements, que é realmente bem simples, tem bem menos ferramentas, o Standard, que tem bastante coisa, e o Advanced, que tem todas as ferramentas. É justamente essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês. E se você curte masterização com inteligência artificial e quiser ver um vídeo onde eu comparei as minhas masterizações com o famoso site de masterização Lender, é justamente o assunto desse vídeo que está aparecendo agora aí para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.